Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, então nós vamos começar aqui com a apostila 7. E essa apostila 7, ela traz alguns assuntos que vocês já viram. Só que nós vamos rever, mas nessa revisão tem um pouco mais de aprofundamento nas análises que a gente vai fazer, tá? Então, a primeira noção que a gente tem que ter é que nós vamos trabalhar com morfossintaxe, né? Então, o que é morfossintaxe? Aqui a gente fala como se fossem dois S's, tá? Sintaxe. Então, a gente sabe que morfo vem de morfologia, né? Morfologia. Morfologia é o estudo da forma, é o estudo da classificação da palavra. Lembrando, o que é a classificação da palavra? É quando a palavra é analisada isoladamente. Então, nós temos aí as 10 classes gramaticais, né? Você se lembra do pisava na capa? Preposição, interjeição, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, numeral, artigo, conjunção e pronome, né? Lembra do pisava na capa? Pegando as iniciais de cada classe gramatical, fica mais fácil de lembrar. Então isso está relacionado à morfologia. Então o que é a morfologia? É a análise da palavra individualmente. Só que aí a gente junta agora com a sintaxe. E o que é a sintaxe, né? A sintaxe é a função gramatical, diferente da classe. Então, se na classe a gente observa a palavra isoladamente, na sintaxe, a análise que a gente faz é da palavra associada a outras palavras. Então, o estudo que vai ser feito é a junção das duas formas de análise, da sintaxe e da função. Ou seja, então, por exemplo, nós vamos começar aqui com os pronomes, né? Então, o pronome, ele está dentro da morfologia. Então, você tem lá, né, preposição, interjeição, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, numeral, artigo, conjunção e pronome. Então, o pronome é uma classe gramatical. Só que essa classe gramatical exerce algumas funções também. Então, os pronomes, dependendo da relação que ele mantém com outras palavras, ele passa a ser analisado de forma diferente. Então, hoje a gente vai começar aqui com o pronome pessoal, que nós já vimos pronome pessoal. Só que agora a gente vai dar a função gramatical do pronome pessoal, tá? Então, é o seguinte, quando a gente analisa o pronome, pessoal, tá uma barulheira aí que o vizinho tá fazendo reforma, tá? Então, deixa ele reformar lá a casa dele. Então, é o seguinte, né? Então, quando a gente analisa o pronome, a gente observa o seguinte, tem diferentes tipos de pronome, né? Então, nós temos, por exemplo, pronome possessivo, nós temos pronome demonstrativo, nós temos pronomes, como é que chama? Demonstrativos. Então, nós temos diferentes tipos de pronome, né? E esses pronomes, né? Tem o pronome relativo aí também, né? Tem um monte de pronome, né? Pronome relativo. Então, esses pronomes aqui, eles podem se relacionar a qualquer elemento, tá? Eles podem se relacionar a qualquer palavra. Então, o possessivo, por exemplo, pode se relacionar a um substantivo, a um adjetivo, né? Por exemplo, o meu cachorro, o meu neguinho, né? Então, a gente pode relacionar esses pronomes com qualquer tipo de palavra. Só que no caso do pronome pessoal, então o pronome pessoal, ele tem uma característica diferente. Então, por que diferente?
Porque o pronome pessoal vai se relacionar com o verbo. Essa é a diferença, então. O pronome pessoal vai se ligar ao verbo. E é justamente dessa diferença de relação com o verbo que nós vamos ter os dois tipos de pronome pessoal. Então, quais são esses tipos? Pronome pessoal do caso reto. Pessoal, desencana das marteladas, viu? Senão não vai ter jeito de dar aula. E pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Então nós temos esses dois tipos de pronome. E é justamente da relação que o pronome mantém com o verbo que a gente possui essa classificação. Então os pronomes do caso reto são aqueles pronomes que fazem a ação. Então são aqueles pronomes que estão diretamente ligados à ação. O que significa isso? São esses pronomes do caso reto que vão ser sujeitos da oração. Então pronomes pessoais do caso reto serão sempre sujeito, né? E os pronomes pessoais oblíquos? Então, que diferença que ele tem? Eles também estarão relacionados à ação, mas eles não farão a ação. Eles serão complementos da ação, né? Então, eles completam a ação. O pronome pessoal completa a ação. Se ele completa a ação, então a classificação dele é de objeto, né? Então, olha só. Pronome pessoal, então, eles se ligam exclusivamente a verbos. Então, daí que nós vamos ter a diferenciação do pronome do caso reto, que serão sujeitos da ação, e pronome do caso oblíquo, que serão objetos da ação. Tá? Pronomes do caso reto, sujeito, pronomes do caso oblíquo, objeto. Então, vamos ver uma diferença nisso aqui. Quais são esses pronomes então, né? Então nós vamos ter aqui pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo, né? Então quais são os pronomes do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Esses são os pronomes do caso reto. Quer dizer, esses pronomes basicamente serão sujeitos. Pode acontecer deles não serem sujeitos, que eu já vou mostrar como que isso ocorre. Para cada um desses pronomes do caso reto, nós teremos aqui um pronome do caso oblíquo. Ou seja, aqueles que serão mais fortemente objetos, né? Então, para cada um desses a gente vai ter, para cada pronome do caso reto, nós teremos pronomes oblíquos. No caso do eu, é me, mim e comigo. No tu, é te, ti e contigo. No ele, é se, si e consigo. No nós, é nos, sem acento, né? E conosco. No vós, é vos e convosco. No eles é se, si e consigo. Aí tem alguns outros pronomezinhos aí que serão acrescentados na terceira pessoa, que são os pronomes o, a e lhe. E aqui na terceira pessoa o plural desses pronomes, né? Os, as e lhes, tá? Então esses são os pronomes oblíquos. Com relação aos pronomes oblíquos, a gente tem então uma outra diferença que a gente tem que observar. Eita. Perdi o
Perdi a tela. Então é o seguinte, com relação a esses outros pronomes, então, a gente precisa observar então o seguinte. Nós teremos então os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos, né? Então, quais são os pronomes oblíquos átomos? São aqueles primeiros pronomes que eu coloquei na outra tela lá, são aqueles primeiros pronomes que aparecem. Então, vai ser o me, te, se, nos, vos, se. E aí nós acrescentamos aqueles outros a mais. O, a, lhe, tá? E os pronomes aqui também do o, a, lhe, que vai ser os, as e lhes. Beleza? E os pronomes tônicos? Mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, nos, conosco. De acordo com o dicionário online de português. Vos, convosco. Si e consigo, né? Então vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, se nós observarmos aqui na apostila, então, a gente vai ver então que esses pronomes pessoais, do caso reto, né, estão aqui eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, eles desempenham a função básica de sujeito. E os pronomes oblíquos tônicos e pronomes oblíquos átonos desempenham a função de objeto, tá? Então, eu vou começar por esses dois aqui, parcialmente, para ficar mais fácil de ser entendido. Então, é o seguinte. A função gramatical desses pronomes oblíquos, elas vão se diferenciar da seguinte forma. Então, nós vamos pegar os pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, você. Esses são os pronomes oblíquos átonos. E que função gramatical que eles exercem? São várias, né? Só que nós vamos começar aqui pelas mais fáceis, então. Os pronomes, vou juntar esses dois aqui então, tá? Os pronomes o, a, os, as. Então, pessoal, sempre, sem exceção, a partir do momento que aparecer pronome oblíquo átono, o, a, os, as, sempre, sem exceção, eles serão objeto direto. Sem exceção, sempre, tá? Aí depois, um pouquinho mais à frente, a gente vai ver, né, a adaptação desses pronomes. Então, esses pronomes, o, a, os, as, dependendo da terminação verbal, eles podem se transformar em lo, lá, no e na. Então, isso aqui a gente vai ver depois, como que ele se transforma em lolá e como que ele se transforma em noná. Bastante fácil. Então, uma característica destes pronomes aqui é que eles sempre, sem exceção, serão pronomes que desempenharão a função de objeto direto, sempre, tá? O, a, os, as, lolá, los, las, noná, nos, nas. Sempre objeto direto. E o lhe? O lhe sempre também, sem exceção, sempre objeto indireto. Sempre, tá? Objeto indireto. Então, a regra desses dois objetos oblíquos átonos não se modifica. Então, a todo momento, né? Eles serão, então, pronomes oblíquos átonos
que vão exercer a função de objeto direto quando forem o a, os as, e de objeto indireto quando forem lhe ou lhes, tá? E os outros aqui? E esses outros? Então, esses outros eles vão ter a seguinte característica. Esses outros pronomes vão depender da transitividade dos verbos com os quais eles se referem. Então, se eu tiver um verbo transitivo direto e o complemento dele for, por exemplo, o pronome me, esse pronome me vai exercer a função de objeto direto. Se eu tiver um verbo transitivo indireto e ele for complementado por um pronome me, ele vai exercer a função de objeto indireto. Então, a classificação desses outros pronomes vai depender da transitividade do verbo. Então, por exemplo, se eu digo assim: ele me viu na rua. Eu digo isso aqui então, né? Vamos supor que esta seja a frase, né? Ele me viu na rua. Então a gente sempre, né? Sempre a gente começa pelo sujeito, né? Sempre. Pelo sujeito não, pelo verbo. Sempre. E o verbo é viu, né? Qual é o sujeito desse verbo? O sujeito desse verbo é ele. Por que ele? Porque eu tenho aqui um pronome do caso reto. Então, o sujeito desse verbo é ele, pronome do caso reto, sujeito. Aí repara o seguinte, na rua, então, vai ser adjunto adverbial de lugar, né? E esse me? Esse me é quem foi visto, esse me é a complementação do verbo. Então, esse cara aqui me viu na rua. Então, ele viu alguém na rua. Repare, então, que este alguém é o complemento do verbo viu. Então, esse alguém é o objeto, né? Alguém é o objeto. Só que este alguém está representado pelo pronome me. A classificação que eu der a este alguém vai ser a mesma classificação que eu vou dar para o me, porque este alguém são exatamente as mesmas pessoas. Então, se ele viu alguém, repare que o complemento do verbo viu não tem preposição. Então, este alguém é objeto direto, né? Quem vê, vê alguém. Não tem preposição que liga verbo a objeto. Então, qual a classificação que eu vou dar para o pronome me? A classificação dele é a mesma classificação deste alguém, que completa o verbo. Então, este me vai ser classificado como objeto direto. Tá? Agora, se dizer assim: ele me pagou um sorvete. Né? Então, a gente sempre começa pelo verbo, né? Qual é o sujeito aqui de pagou? É ele. Então, pagou é o verbo do sujeito ele, né? Agora, repara o seguinte, complementando, então, a transitividade desse verbo. Ele pagou algo a alguém. Então, é o seguinte, ele pagou algo. O que ele pagou? Ó, ele pagou o sorvete, né? Então, o sorvete está aqui. A quem pagou a alguém. Olha o a aqui, esse a é preposição. Então, se este a é preposição e completa o verbo, o que vai completar esse verbo, então, é objeto indireto, né? Então, eu tenho aqui o objeto indireto. Para quem ele pagou? A alguém. Quem é o alguém? É o me. É o me. Então, repare que este me é o mesmo que este alguém. Qual é a classificação deste alguém? Por causa da preposição, ele é objeto indireto.
Transferindo então o alguém para alguém definido, que é o me, qual a classificação deste me? Objeto indireto. Então, para concluir, esses pronomes o, a, lola, nona, com ou com plural ou em singular é sempre objeto direto. O lhe e o lhes é sempre objeto direto. E os outros aqui, me, tc, nos, você, qual a classificação desses aqui? A classificação desses aqui vai depender então da transitividade do verbo. O verbo viu é verbo transitivo direto, então o me é objeto direto. O verbo pagar é bitransitivo, ele é transitivo direto e indireto, né? Quando se refere à pessoa, ele é transitivo indireto, então o me aqui vai ser objeto indireto, tá? Então, para concluir, o, a, lola, noná, sempre objeto direto. Lhes, sempre objeto direto. E os outros pronomes oblíquos dependem a qual verbo eles se associam, tá bom? Então, por enquanto é só, pessoal. A gente se vê logo mais então.